Durante séculos, os surdos lutaram para conseguir o seu direito à educação e à inserção na sociedade. As batalhas foram diversas entre os surdos e as instituições religiosas, entre a sociedade e até mesmo os familiares que não aceitavam os surdos. Na antiguidade, eles sofreram diversos tipos de preconceito e crueldade. Eles eram sacrificados e eram considerados incompetentes. Eles não podiam casar, ter herança e não podiam ter direito à propriedade também. Eles eram considerados os bobos da corte. A igreja dizia que eles não tinham a alma mortal, porque eles não podiam proferir os mandamentos da igreja. Os surdos sofreram sempre muito preconceito. Na antiguidade, eles foram até mortos ou intitulados como incapazes. Já na Idade Média, isso começa a mudar um pouco. Muitos estudiosos e médicos começaram a educar os surdos, mas ainda tinha muita divergência no método como eles iam ensinar. Na Idade Moderna, o interesse por educar os surdos aumentou. Foi nessa época que foi fundada a primeira escola pública para os surdos, em 1760, por Charles Michael, que depois foi considerado o pai dos surdos. No Brasil, essa história por educar os surdos começou em 1857, fundando a primeira escola pública para os surdos, a Inês. Apesar do incentivo que o Dom Pedro II deu à comunidade surda, criando a primeira escola de Libras brasileira, anos depois, em 1880, houve o Congresso de Milão, no qual foi definida que a melhor forma de aprendizado dos surdos é através da oralidade pura. Depois disso, a linguagem de sinais começou a ser deixada de lado. As ações educacionais tinham como objetivo inferiorizar os surdos. Entretanto, a linguagem de sinais sobreviveu só na comunidade deles, pois eles utilizavam de forma escondida para se comunicar. O oralismo dominou o mundo até a década de 60, quando William Stoke publicou um artigo mostrando a língua americana de sinais e enfatizando que ela é tão legítima quanto qualquer outra forma de linguagem. Então, depois disso, a linguagem utilizada pela comunidade surda passou a ser vista como uma forma de desenvolvimento e aprendizado dos mesmos. Na década seguinte no Brasil foi criada a FENEIS, que é a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, que tem como foco assegurar os seus direitos. A partir da década de 90, vários movimentos sociais da comunidade surda conseguiram respaldar seus direitos, por meio da criação de políticas públicas que visavam a melhor aceitação e respeito perante toda a sociedade. Eu sou a Ana e eu vou falar um pouco sobre as legislações referentes à língua brasileira de sinais e à população surda. Então, desde 1988, quando surgiu a nova Constituição, ela já previa que todas as pessoas são iguais em direitos e deveres perante a lei e tal. Só que na prática não era isso que acontecia, principalmente com populações com alguma necessidade especial, minorias e tudo mais. E com os surdos não era diferente. A população surda era bastante marginalizada e não era reconhecida como uma população de direito. Então eles não tinham acesso a muitas coisas, a educação, a ter um respaldo legal sobre a sua língua, né, sobre a Libras. Então foi só ali no final da década de 90 que começou uma discussão um pouco mais forte sobre como ampliar o acesso dos surdos aos seus direitos. Então foi só em 2002 que foi criada a chamada Lei de Libras,
que é a lei que regulamenta a língua brasileira de sinais como uma língua oficial. Então, só muito tempo depois que foi possível de os surdos terem a sua língua reconhecida, que é o principal artifício de comunicação e de exercício da cidadania, que é a linguagem, a comunicação. Se as pessoas não podem se comunicar, elas ficam passíveis de serem manipulados e tudo mais. Então, os surdos sofriam muito Libras, que discorria sobre a formação de intérpretes e também sobre a educação da população surda. Então, referente à formação dos intérpretes, ficou decretado que as universidades, as instituições de ensino superior, deveriam capacitar os alunos, principalmente da área da educação, para conseguirem trabalhar adequadamente com a população surda. Então, é uma lei que diz que todas as faculdades e cursos superiores voltados à educação precisam capacitar os seus alunos. Então, é aí que a língua brasileira de sinais ela entra como uma disciplina da matriz curricular das instituições e fica oficializado, então, digamos assim, na formação dos profissionais que eles, teoricamente, devem estar aptos a trabalhar com a população surda, mas a gente sabe que também na prática não é bem isso que ocorre. E ainda sobre o direito à educação das pessoas surdas, esse decreto ele discorre sobre como deve se dar adequadamente a educação das pessoas surdas. Então, as pessoas surdas elas precisam ser incluídas nas turmas regulares de ensino, elas precisam ter um intérprete, é direito delas ter um intérprete para fazer essa ponte na comunicação entre as pessoas que são ouvintes e a pessoa surda. Então, as pessoas surdas elas não podem ser colocadas em uma sala separada ou existir uma segregação dentro do sistema educacional. As pessoas têm que estar todas incluídas e é necessário que a educação se dê de forma articulada, que a educação se dê de modo integral e não separando, porque senão isso não iria garantir nenhuma inclusão da pessoa na sociedade, ia ser só mais uma forma de segregá-la, né? Porque ela ficaria de qualquer modo separada das outras pessoas, não teria condições de interagir com as outras pessoas. Então, esse decreto também fala sobre como deve se dar a educação adequada dos surdos. Então, ainda em 2010, só em 2010 que a profissão de intérprete foi reconhecida oficialmente. Então, a gente percebe que ao longo do tempo é tudo muito recente, esses direitos que foram adquiridos pela população surda com muita luta da comunidade surda, né? Não apenas dos surdos, mas de todos que integram a comunidade e de pessoas que fazem parte do campo da educação. Então, depois de muita discussão, de muita luta e de muito correr atrás, mesmo que esses direitos conseguiram ser efetivados para os surdos. Mas ainda hoje a gente percebe que na teoria é uma coisa, mas na prática é outra. Então, mesmo que na teoria os surdos tenham todos os seus direitos garantidos, na prática não é bem isso que ocorre. Porque mesmo na saúde existe um empecilho muito grande para a efetivação integral da cidadania do surdo, porque nem no sistema de saúde ele não consegue se comunicar adequadamente porque as pessoas não sabem a língua deles. Então, a gente percebe que são coisas bastante delicadas ainda e existe um caminho muito grande ainda pra gente trilhar para conseguir garantir integralmente os direitos da população surda.